Bom, irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra de confronto a nós. Hoje eu queria que você, não é mais abrir a Bíblia, né? Mas é projetasse a Bíblia. Em Hebreus 4,16, que hoje o assunto diga, fracasso. Fracasso não é uma palavra muito boa de se ouvir, ou até mesmo de se falar, ou até mesmo de se admitir. Mas, na vida, nós temos fracasso. Então, o tema desta manhã é: o fracasso não é o fim. Amém? Nós vamos entender como tirar coisas boas do fracasso. Em Hebreus 4,16 diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Próximo. Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vou ler novamente. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Feche seus olhos agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Obrigado pelos louvores que prepararam o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Deus, que nós possamos estar com o coração aberto para receber. Que essa porção, Senhor, seja uma porção que possa nos alertar, nos acordar. Senhor, que possa, Senhor, nos alavancar, Senhor, para uma ação, Senhor, dentro de nossas vidas. Pai, coloca a minha vida à sua disposição para falar ao teu povo que o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te ama, você sabia disso? Amém. Bom, ande sempre com essa frase no seu coração, que Deus ele te ama. O fracasso não é o fim de tudo. Você já se viu desistindo de algo porque errou uma vez? Você já se viu assim? Sim ou não, igreja? Vamos participar comigo nessa manhã? Você já se viu dessa forma? Você já errou alguma vez e falou, fracassei? E nós estamos sujeitos a fracasso. Porque o fracasso a gente atrela aos nossos erros, às nossas atitudes. Fazemos algo que não deu certo e aí a gente solta a palavra, fracassamos. Mas todos nós já falhamos em algo, uma promessa, uma meta, uma disciplina espiritual, talvez. Vou ler a Bíblia esse ano todinha, aí quando você olha, falou, não saí de Gênesis ainda. Mas a gente já está no meio do ano. E aí você fala, fracassei. Eu falei que iria orar todos os dias, ou pelo menos 3 vezes na semana, ou pelo menos 2 vezes na semana eu tiraria um tempo para estudar a palavra de Deus. Mas aí quando você olha, estamos no meio do ano e olhamos para os meses que passaram e falamos, fracassamos. Nós estamos exatamente no meio, né? Quase no meio, né? Porque não estamos no mês 6. Quando entrar no mês 7, que é o mês mais bonito, mais lindo, né, de todo ano, que é o mês onde eu faço aniversário. A ideia é o nosso mês. De quem mais é o mês mais lindo aí? Aí, ó, do Kaique, do Cauíque. E aí, então, nós olhamos para trás e vemos quantas coisas nós deixamos de fazer. Quantas coisas nós prometemos, até mesmo em pregações. Quando nós ouvimos algumas pregações, nós falamos, opa, vou me posicionar nisso. Vou levar mais a minha esposa para sair. Vou levar mais os meus filhos para brincar. Vou fazer alguns mimos para maridos de esposas. Nós colocamos isso, vou fazer melhor no meu trabalho, porque a palavra que o pastor pregou, o presbítero pregou, tocou no meu coração, agora os jovens pregando, tocou no meu coração, e isso me alertou, então eu preciso me posicionar e ter ações diferentes. Mas aí quando eu olho para trás, eu falei, mas o que eu fiz com aquela coragem? E aí nós olhamos até aqui, e nós simplesmente achamos que fracassamos. Porque não tem resultados. E é assim que nós medimos
né, o fracasso. Nós medimos o fracasso porque nós não temos resultados, porque nós não temos algo visível. O erro muitas vezes nos paralisa porque acreditamos na mentira da perfeição. E às vezes nós olhamos para os fracassos exatamente por isso, porque, ou até mesmo, eu me posicionei, fiz algo, mas ele ainda não está perfeito. Ele ainda não está do jeito que eu quero. E aí ele nos paralisa, porque ele não está perfeito. Só que a pergunta é, Deus espera de mim perfeição? Sim ou não, igreja? Não. Ainda mais de nós, humanos pecadores. Mas a Bíblia nos mostra, o fracasso não é o fim, é parte do processo. Diga isso, o fracasso não é o fim. É parte do processo. Diga isso, é parte do processo. Parte do processo. O fracasso não é o fim, meu irmão, é só uma parte do processo. Porque quando nós fracassamos, agora que nós estamos quase no meio do ano, olhe para trás. Olhe para as coisas que passaram. Veja as metas que você colocou para este ano. Faça como a Ruth acabou de falar. Faça a sua agenda, meu irmão. Coloque metas para esse ano. Ah, mas eu já estou no meio do ano e agora eu já perdi muito tempo. Não importa. Coloque agora as metas. Coloque lá. Escreva num papel. Coloque as suas metas e alcance. Vai atrás delas. Mas só que, eu vou te alertar de uma coisa. No meio da busca para você alcançar essas metas, haverá fracasso. Isso é inevitável. O problema é a busca pela perfeição e eu não a chego, e quando eu olho eu fracassei, eu sou paralisado, então eu não saio do lugar. Por isso que o problema da gente ter que pensar que tudo tem que ser perfeito vai nos paralisar, porque a gente vai errar, a gente vai fracassar em algum momento. E existem algumas armadilhas, ou existe uma armadilha que eu vou citar aqui para vocês. E a armadilha, ela é muito sutil, e é exatamente isso que eu acabei de falar, a ilusão da perfeição. A ilusão da perfeição, a verdade é que nós vamos falhar, sim ou não? Sim. Nós vamos falhar, e está tudo bem. Está tudo bem falhar, está tudo bem. Nós somos humanos, não somos perfeitos, e sim pecadores. E Deus é perfeito, assim, Deuteronômio 32 nos ilumina a mente e o coração. Quando ele diz que ele é a rocha cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto. Nele não há sombra de erros, ele é perfeito. Deus é perfeito. Somente Deus é perfeito. Então, Filipenses 1:6 nos faz lembrar que Deus está o quê em nós? Ele está fazendo uma obra, sim ou não? E ele vai nos aperfeiçoar. Veja, nós não somos perfeitos, por isso que ele está nos aperfeiçoando, porque aquele que é perfeito está em nós. Porque aquele que é perfeito, ele está nos aperfeiçoando. Filipenses 1:6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele vai nos aperfeiçoar até quando, igreja? Até ele voltar. Até ele voltar, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos progredindo, nós vamos fracassar em algumas coisas, mas nós vamos o quê? Nós não vamos nos paralisar, nós vamos nos erguer. Nós vamos continuar. Nós vamos ir para cima. Aquele que é perfeito virá nos buscar. Enquanto isso não acontece, seremos aperfeiçoados e nesse processo acontecerá fracassos. E a Bíblia está cheia de histórias reais de fracasso. A Bíblia, ela
ela é um dos livros mais confiáveis, exatamente por isso, porque ela não esconde os pecados. Porque se ela fosse uma história simplesmente para falar, para escrever uma história legal, bacana, ela esconderia, né, os defeitos e colocaria só as coisas boas. Mas ela não esconde os erros, os fracassos de pessoas que estão lá na galeria da fé. Alguns dos maiores nomes da Bíblia tiveram fracassos. E eu quero citar alguns aqui, porque a história bíblica é cheia de fracassos. Olha só, Abraão. Abraão é o pai da fé, mas ele mentiu. Ele desconfiou em alguns momentos se o plano de Deus daria certo e se a ajuda dele não era necessária para poder executar o plano que Deus queria. Vamos levar um sobrinho, vamos ouvir a minha esposa falando para eu deitar com a concubina, Agar. Foi inconstante em sua fé. Em alguns momentos não confiou em Deus. Mas nessa caminhada foi o quê? Processos para ele aprender a ter fé, para ele aprender a confiar. E está lá ele na galeria da fé. Na galeria de homens fracassados. Que tiveram fracassos, na verdade. Moisés matou um egípcio, teve medo e errou em obediência. Olha, teve fracassos. Davi adulterou, matou, teve fracassos. A Bíblia não esconde os pecados. Pedro negou a Jesus, abandonou, foi fazer o que ele fazia antes. E aí, esses homens não foram perfeitos, mas a gente mede o sucesso porque as pessoas foram perfeitas e porque elas dão resultados visíveis. Esses homens não foram perfeitos, o sucesso deles foram medidos pelos fracassos. Olha só, o sucesso desses homens foram medidos pelos fracassos. Já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Porque Filipenses 1:6 está certo que aquele que começou a boa obra, e agora na versão da Ara, ela diz assim, você há de completá-la até o dia, completá-la. A gente tem essa palavra em mente, que quando a gente começa uma obra, ou quando as coisas estão sendo transformadas em nossas vidas, nós falamos, Deus é fiel para completar, Deus é fiel para cumprir, para chegar até o fim, a obra que começou em mim, que começou em você. A gente sempre tem isso no nosso coração. E uma vez, conversando, tendo uma conversa de gabinete, Deus nos levou até essa lembrança, porque a gente sempre acrescenta uma palavrinha, né? Não tem lá fiel, mas a gente acrescenta, né? A gente fala assim, que Deus ele é fiel para cumprir, para completá-la, então está tudo certo. Mas o problema é, será que eu e você seremos fiéis para deixar Deus completar a obra que Ele começou em nós? Porque precisa do nosso posicionamento. Deus ele é fiel, Ele vai completar, e é fato que Ele vai. É fato. Só que o problema é, eu vou deixar? Eu vou ser fiel nos processos? Porque nesses processos terão fracassos. Nesses processos nós erraremos, nós pecaremos. Vai exigir de nós consistência. E é sobre isso que eu quero falar também. Porque o que levou esses homens fracassados a terem sucesso foi a consistência. Diga isso, consistência. Irmão, nós temos que ter consistência. Nós temos, o que é a consistência? É a constância. O sucesso não está na perfeição, mas na consistência. Será que nós vamos ser constantes? Eles não foram bem sucedidos
por não errarem? Porque eles erraram. A gente acabou de fazer uma lista aqui, né, desses homens, e homens que a gente conhece de cor: Abraão, Moisés, Davi, Pedro. Nós conhecemos eles assim, de ouvir falar bastante, e está aqui na Bíblia. Mas eles não foram bem-sucedidos por não errarem, mas por continuarem após o erro. E nós estamos continuando? Nós estamos nos erguendo? Se você está aqui, é porque você está se erguendo. Se você está aqui, apesar dos fracassos, você está buscando Deus. Você está buscando ser alguém melhor em Deus. A constância é perseverança, é continuidade, é persistência em um propósito ou uma ação, sem se deixar abalar pelas dificuldades. Você está entendendo isso? Olha só, a constância é a continuidade. Eu andei aqui, tropecei, caí, eu vou levantar. Está difícil, está chorando, está com lágrimas, está pesado, mas eu vou me levantar, porque o meu Deus é maior. Porque aquele a quem eu sirvo, ele é perfeito. E aquele que é perfeito está me aperfeiçoando. E é assim que nós conseguimos nos levantar, é na força do Senhor e não do nosso braço. Existe então uma grande diferença entre buscar a perfeição e ser consistente. A perfeição, ela paralisa. A consistência, ela constrói. Quando buscamos a perfeição, quando olhamos para aquilo que nós... Vamos usar essa analogia que o Espírito Santo está nos dirigindo. Quando nós olhamos para trás e vemos as coisas que nós não fizemos, ou que nós fizemos, mas ainda não está perfeito, e eu já falei isso, e eu quero repetir isso, elas não vão ser perfeitas, porque elas estão sendo feitas por pessoas imperfeitas. Mas, se você for constante, você vai construir algo. Você vai construir algo em Cristo Jesus, algo em Deus. Nós olhamos para trás e falamos... Desculpa, igreja, perdão. Nós olhamos e falamos: esse ano vai ser diferente. No meu trabalho, eu vou fazer curso. Né? Na igreja, eu vou servir o Senhor. Seremos diferentes. E aí, quando você fala assim: eu não consegui a perfeição, então é melhor nem voltar, nem insistir, ou nem persistir. Não, é muito pelo contrário. É aí que nós devemos persistir, ter constância, para que Deus possa continuar a obra que Ele começou em mim e em você. Eu não vou mais na célula. Tem que ir, meu irmão. Vai lá, tem gente com um sorriso querendo te abraçar. Tem gente com um abraço e com uma palavra para o seu coração. Tem lá pessoas dedicando a sua noite para abençoar a sua vida, porque eles ouviram o chamado de Deus e estão servindo ao Senhor. Então não desiste, mas persiste, seja constante. Está desanimado? Se anima! Vai desanimado mesmo! Não, vai bem desanimado. Deus vai transformar o teu choro em riso, em alegria. Ele vai transformar aquilo que te perturba, o vosso coração, em paz. Mas como vai? Se você for constante. Porque não dá para ter transformação parado, meu irmão. Parado é água de dengue. Parado da doença. Parado nós nos adoecemos. Nós não progredimos.
Nós temos que ser águas correntes. Nós temos que ser pessoas de ação. Porque a perfeição, ela paralisa, mas a consistência constrói. E muitos deixam de começar algo importante simplesmente porque tem medo de não conseguir fazer aquilo perfeitamente. Mas Deus não está buscando perfeição. Ele está procurando gente fiel. Ele está procurando pessoas que sejam fiéis no pouco, gente que permanece mesmo depois de cair. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas fiéis. Aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em fidelidade. Que cai, não tem problema. Reconhece, que se arrepende, como nós falamos na semana passada, coração arrependido, e segue em frente. Quando eu disse que o sucesso deles foram medidos pelos fracassos, na prática é saber que o que fazer quando nós fracassamos. Porque nós vamos, às vezes, fracassar. Lutamos para que seja menos, que não seja de forma corriqueira. Você perdeu um dia de oração, não perca 2. Hoje eu não orei, ontem eu não orei, então eu nem mereço, nem vou orar hoje. Não! Diferente! Você perdeu um dia, ore hoje, não perca 2. Não perca! Porque se já plantou no seu coração, quer dizer que o Espírito Santo está te alertando. Ei, ore! Se caiu em um velho hábito, levante-se, antes que vire rotina. Olha só, se você se afastou, saiba que a graça de Deus está mais perto do que você imagina. A graça está mais perto do que imaginamos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Hebreus 13:8 nos diz isso. Deus é constante porque Ele é imutável. Mas aquele que é imutável habita em mim. Aquele que é imutável habita em você. E Ele pode nos levar, nos trazer de nossos fracassos a um sucesso. Mas esse sucesso, meu irmão, é a presença dEle. É ser constante no Senhor. É não perder a alegria em meio à tristeza. Filipenses é uma carta de alegria, onde Paulo, e eu até falei isso na semana passada, de forma estranhamente para nós, o cara está numa prisão suja, numa prisão imunda, escura, e ele está falando de alegria. Alegres, alegres e alegres. É isso, o evangelho é loucura para os homens, né, João? A cruz é loucura. É loucura. Que no meio da tristeza, nós estamos sorrindo. Mas nós estamos sorrindo por causa da fé. Mas sorrindo aqui, ó, no coração, tô aceso, Pai. Vou para cima, não vou parar, não vou ser paralisado. Deus é constante porque Ele é imutável. A perfeição paralisa, mas a consistência constrói. Esses eram os homens fracassados, né? Que citamos aos olhos de Deus, que foram perfeitos porque foram constantes. Olha, aos olhos de Deus eles foram perfeitos porque eles foram constantes. Esses eram os homens que nós citamos, não eram? O fracasso de Abraão se tornou em fé constante. Olha só, o seu fracasso pode tornar em uma fé constante. Quais são as lições que nós estamos tirando dos nossos fracassos? Paralisia ou fé? A ponto de entregar, Abraão até o ponto de entregar, ou fazer até, ouvir até os pedidos mais absurdos ao nosso coração, como entregue o seu filho. Abraão já não tinha mais dúvida, fé constante, vou entregar aquilo que Deus me pede. Mas Deus só estava testando o coração de Abraão. Deus testa o nosso coração, meu irmão.
Ele os testa. O fracasso de Moisés desenvolveu em si um coração constante em obediência e confiança em Deus. Ele estava, o Senhor o chamou, Senhor, não, escolhe outro. Mas é você, Moisés, que eu quero usar. Igreja, é você que Deus quer usar. Igreja, é você que Deus quer trazer o evangelho para muitas pessoas. Se é na cela, se é convidando, se é alegrando, sendo testemunha no seu trabalho, é você. O fracasso de Davi o fez entregar suas fraquezas para Deus, que reinou sobre ele e a nação. Os nossos fracassos nos mostram o quanto falho nós somos e o quanto nós precisamos ser reinado por um rei, que é Jesus. Nós devemos ouvir a Jesus. Nós devemos seguir a palavra, o evangelho de Cristo. Isso só nos mostra o quanto somos fracos e o quanto precisamos mais de Jesus. O fracasso de Pedro fez reconhecer e entender quem é que, de fato, deve guiar a sua vida. Pedro negou, voltou a pescar, guiado pelas suas emoções. Jesus chega para Pedro e alinha o coração dele. E aí ele passa a ser um apóstolo evangelista do Evangelho. Olha só que lindo. Porque ele entendeu que quem guia ele não é as emoções, mas é quem? O Espírito Santo. Quem está guiando você? Quem está nos guiando? Essa é a pergunta. E qual é a resposta que você dá ao seu coração? Quem está me guiando? Nos meus fracassos, quem é que me guia? Quando eu reconheço, quando eu me arrependo. E é nele que podemos encontrar forças para sermos consistentes. É no Espírito Santo que encontramos força. Não se trata de quantas vezes você tropeça, mas de quantas vezes decide levantar-se com os olhos voltados para Deus. Parece até aquela frase do Rock, né? Não é o quanto você aguenta, né? Não o quanto você pode bater, é o quanto você pode apanhar. Eita, meu Deus do céu. Não é o quanto você pode bater, mas é o quanto você aguenta apanhar, meu irmão. Porque a vida bate. A vida bate. O profeta Rock já nos disse isso. E é uma frase que a gente carrega até, né? Tem uma outra frase, que essa aqui o Marquinhos até vai gostar, que é a do jiu-jitsu. Que ele diz, um faixa preta é só um faixa branca que nunca desistiu. Ele só chegou à faixa preta porque ele começou como um faixa branca e não desistiu. Meu irmão, não sei você, eu não, né? Porque eu não tenho muita coragem de fazer luta, de jiu-jitsu, né? Eu sou muito ruim nisso aí. Sou mais ou menos no futebol, no jiu-jitsu não. Esporte coletivo é comigo. Esporte individual não. Mas, rapaz, é um tal de rala a cara no chão. Você leva cada mobilização. Você fala, meu, de onde veio isso? Eu recentemente assisti um filme, deixa eu ver, Espírito Santo, me lembra aí qual que é a... Imparável. Imparável é o nome do filme. Eu falei, é de luta romana. Gente, muito legal. Se vocês puderem assistir, é superação. Filme de superação. Muito legal. Ele só tem uma perna. E para você ter base, você precisa das duas. E essa é uma luta que você faz ela mais no chão. Só que o começo dela é uma base aqui, ó, das duas pernas, ele só está com uma base nenhuma, meu irmão. Se com duas a gente tropeça, e é imparável.
é superação. A nossa vida é isso. Não vou dar spoiler do filme, né? Mas ele chega a realizar um sonho dele por persistência, porque ele foi constante. E olha, ele teve muitos fracassos. Mas ele persistiu. Os fracassos não mediram a direção da onde ele deveria andar. Não paralisaram ele, mas deram mais forças a ele. E o que está te dando força? Deus te dá força, mas quando chegam os fracassos, como você age com eles? Ele te dá mais gás para prosseguir? Ou ele simplesmente te toma todo o seu gás, toda a sua força? Te paralisa ou te faz prosseguir? A constância é permanecer apesar dos tropeços. A constância é permanecer apesar dos tropeços. Eles foram medidos, esses homens que citei, eles foram medidos pelos seus fracassos, porque não permaneceram paralisados. Lembra lá da medição dos seus fracassos? Eles foram medidos pelos seus fracassos, mas por quê? Porque eles não paralisaram, mas simplesmente porque eles prosseguiram. Tropeçaram, caíram, mas não ficaram no chão. Levantaram. Tá aí, profeta Roque. Eu dei dois uppercuts, né? 2 direto, mas eu levei 10, mas eu estou de pé, estou aguentando porrada, estou aguentando. E quem é que nos mantém de pé, meu irmão? A fé, a constância em Deus. Nós temos que ser constantes em Deus. Essa frase que eu acabei de citar, um faixa preta, é só uma faixa branca que não desistiu. Essa frase ela foi extraída exatamente do jiu-jitsu. Resume bem a caminhada cristã. Porque os que vencem não são os perfeitos, mas os perseverantes, os constantes. Os que vencem não são os perfeitos, mas aquele que é constante na caminhada com Deus. Aqueles que continuam mesmo com feridas. Aqueles que descansam, mas não abandonam. Aqueles que erram, mas não desistem. Podemos desistir. Apocalipse, no capítulo 3, ele vai escrever sobre 3 igrejas. A Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E aí ele vai escrever para Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas. A Filadélfia ele vai dizer: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E a Laodiceia ele vai escrever: ao que vencer e concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentarei com meu Pai no seu trono. Ele diz: o que eles têm em comum? Ao que vencer. Ao que não desistir. Aquele que não desistir, aquele que for constante, esse é o vencedor, não aquele que é perfeito. Porque nós fracassaremos em muitas coisas. Os fracassos estarão sempre aqui. Mas nós vamos prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo Jesus. Isso que essas igrejas têm em comum, ao que vencer, batalhas, lutas, perseverança, consistência. Você não precisa esperar um cenário ideal. Não espere um cenário ideal. Nem tentar agradar a Deus com um desempenho impecável. Eu já ouvi isso de um amigo meu. Eu falei para ele assim: eu queria fazer um convite para ir para a igreja, cara. Porque ele estava passando tantos perrengues, estava conversando com ele. Ele falou bem assim: quando eu estiver bem eu vou, porque agora eu estou tão mal. Mas, meu irmão, é agora que você tem que ir, porque você está mal e você precisa encontrar Jesus. Para você encontrar forças para mudar, para ser transformado em sua mente, coração, tem que olhar para a cruz.
Porque no momento que você continuar olhando para baixo, olhando para os seus fracassos, eles vão te paralisar e você não vai sair do lugar. Eu não tinha essa sabedoria para falar tudo isso na época. Eu só baixei a cabeça e falei, mas se eu encontrar ele de novo, eu espero que ele já seja transformado. Já passou muitos anos que eu não vejo. Você não precisa esperar o cenário ideal. O que ele busca é um coração, ele que é em Deus, ele busca um coração fiel. Aquele disposto. Um coração que continua. Que coração você trouxe hoje para Deus? Talvez você veio com esse coração com um sentimento de fracasso. Mas Deus está chamando para você continuar, se levantar, apesar dos fracassos. Não é continuar fracassando, porque a gente vai sempre lutar para não fracassar, não é verdade? Isso é uma busca nossa. Mas os fracassos virão, mas quando eles vierem, seja constante em não ser paralisado. A busca da perfeição é escravizante. Buscar consistência é libertador. Olha isso. Buscar perfeição é escravizante. Por quê? Porque a gente não vai chegar na perfeição. Senhor, eu tenho que orar 7 dias na semana, porque tem 7 dias na semana, então eu tenho que orar todo dia. Eu falhei, eu não fui perfeito, eu não mereço, não vou ler a Bíblia mais, não vou orar ao Senhor, eu desisto, porque eu sou pecador, eu não sou merecedor. Então eu paro por aqui, não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula, não vou mais mandar mensagem para os meus irmãos, eu vou parar com tudo aqui agora. Mas você está sendo escravizado, porque você está procurando algo em você que nem Deus espera de você. Deus não está esperando de você isso, meu irmão. Então por que você está se cobrando tanto? Então por que nós nos cobramos tanto de algo que nem Deus, que é perfeito, está esperando isso de nós? Mas a consistência é libertador. Cair agora, levante, ande, seja consistente. Mas eu caí de novo. Levanta, anda. Porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama, então Ele vai estar sempre te chamando. Enquanto Jesus não voltar, o Espírito Santo vai estar aplicando uma obra em nós e aperfeiçoando as nossas vidas. Ao que vencer, esse será coroado. Sabe qual é a coroa? É a coroa da salvação, meu irmão. Nós vamos estar com Cristo Jesus de forma 24 horas por dia, 32 dias por mês. Porque o fracasso não é o fim, e sim o começo de uma nova história. Vamos escrever uma nova história, igreja? Com os nossos fracassos? Você não é perfeito. Nós vamos errar. E estamos juntos, meu irmão. Porque eu erro bastante. Eu quero dar um conselho, quase finalizando. Se perder um dia, não perca 2. Diga isso. Se eu perder um dia, não vou perder 2. Isso é um conselho. Se hoje não deu, amanhã faça melhor. Porque o amanhã é o hoje. Não é verdade? Porque o ontem passou, eu não vou conseguir voltar no tempo, mas eu consigo fazer algo agora, eu consigo melhorar agora, eu consigo ser uma pessoa melhor, consigo orar ao Senhor, eu posso orar agora. Então, se perder um dia, não perca 2. A decisão de não transformar é o fracasso fazendo morada no seu coração, no meu coração. De fazer da exceção uma nova regra, é um fracasso ditando as suas decisões. Aquilo que foi exceção não pode ser uma regra na nossa vida.
Foi simplesmente uma exceção. Eu errei, fracassei, eu vacilei. Então agora eu vou levantar. Eu vou andar. Vou com tudo. Porque aquele que é perfeito está comigo. Aquele que é perfeito está com você. O Espírito Santo está constantemente aqui em nossos corações. Esses homens... Há outra coisa que eu preciso ditar antes de falar desses homens. Não se pode confundir o fracasso momentâneo com identidade permanente. Você não é um fracassado. Você pode ter fracassos, mas você não é um fracassado. Essa não é a sua identidade. Essa não é a minha identidade. Essa não é a nossa identidade. Nós podemos fracassar, mas nós não somos fracassados, porque nós levantamos. Porque nós andamos na força do Senhor. Está difícil, pede ajuda. Pedir ajuda não é ser um fracassado. Na verdade, é ser um ser humano que precisa de ajuda. E eu preciso de ajuda. E quando eu preciso de ajuda, eu peço. Ligo para as pessoas que mais chegadas comigo, eu vou lá pedir orientação. Eu vacilei, eu errei nisso. Vou lá chorar igual uma criança. Choro para Deus, choro para pessoas, não tenho vergonha disso. Não mesmo. Esses homens que tiveram fracassos, mas foram bem-sucedidos porque atendeu o convite da graça e foram consistentes. Porque é exatamente isso. A graça é maior que o fracasso. A graça é maior que o fracasso. A graça de Deus é maior, Marcelo. A graça de Deus é maior em nossas vidas. A cruz é loucura para os homens, porque a cruz chama os homens imperfeitos para serem instrumentos de Deus. Será que você confiaria a sua casa a um assassino? Não, né? Deus chamou Davi. Será que você chamaria alguém para ser aquele seu braço direito? Aquele homem que todos desconfiam ou que não seja confiável? Abraão foi esse. Quando a gente olha para essas imperfeições, a gente fala: que loucura! Como é que Deus chamou esses homens? Como? Por isso que a cruz é loucura. E quando nossos fracassos nos levam a levantar e olhar para Deus, nós somos transformados. E aí há mudança em nossas vidas. Você serve a um Deus que não se envergonha de recomeços. A gente não pode ter vergonha de recomeçar, meu irmão. Ele não espera de você perfeição. Sabe o que Deus espera de nós? Diga essas palavras: entrega, sinceridade e consistência. É isso que Deus espera de nós. Que entregamos o nosso coração. E na entrega do nosso coração, sejamos sinceros com Deus. Senhor, eu não consigo. Eu preciso de ajuda, manda alguém. Ou o Senhor mesmo, vem aqui, me ajuda. Aí Ele vai mandar alguém, meu irmão. Quantos anjos do Senhor já não apareceram na sua vida? E o anjo que eu estou falando, meu irmão, é o irmão que está do seu lado. Quantas vezes ele não te ajudou em algo? Quantas vezes não apareceu alguém que você falou assim: ué, da onde veio esse estranho? Como num dos cultos das mulheres, lá em Interlagos, é a Maiara, né, Nice? Eu acho que era a Maiara, né, que estava dirigindo o carro. E nós estávamos lá na saída, descemos e de repente caiu aquela chuva, meu irmão. E não foi pouca chuva, não. Era muita chuva. E a gente lá, e o Kaique, a gente sendo speed race, né?
Kaique já deu um cavalinho de pau lá, já colocou lá uns negócios para a gente poder carregar a bateria, e a gente acelerando e o carro não pegava, acelerando e o carro não pegava, acelerando e o carro não pegava. De repente eu vi um carro parado no meio da rua e ficava olhando. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem tá olhando para nós? Eu falei, meu Deus, daí a gente começa a julgar, né? A gente começa, meu Deus do céu, o que esse cara tá olhando? É curioso. É curioso. Meu irmão, eu falei isso no meu coração. É curioso. Por que ele não vai embora? Eu falei isso no meu coração. E sabe o que aconteceu? Aquele carro que eu falei que era o curioso e que ele fosse embora, ele simplesmente foi para frente, saiu do carro e perguntou, precisa de ajuda? Eu falei, tá, onde tu veio? E aí, meu irmão, quem em sã consciência tem uma bateria reserva de carro no carro? Quem é? Você que tem carro, você tem uma bateria reserva lá no seu carro? No máximo um step. É verdade? E um step mal feito, né? Já careca. Mas, meu irmão, apareceu esse anjo do Senhor. Ele pegou e falou assim, não, peraí que eu vou fazer... E eles todos se molhando. E eu aqui com guarda-chuva. Ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá. Ele, ô meu irmão, guarda-chuva pra cá. Eu... Aí eu ajeitava, ele pegou... Peraí que eu tenho uma bateria no carro. O quê? Tem uma bateria no carro? Aí ele foi lá, pegou a bateria, pá, colocou. E aí ele falou, agora vai pegar. Aí ele foi lá e tirou e colocou a outra bateria. Ele falou, ixi, não tá ficando ligado. Faz o seguinte, vai com a minha. Pum. Ah, não. Você é um anjo do Senhor, meu irmão. São pessoas que Deus manda para nos socorrer. A gente tinha acabado de sair de um culto falando de milagres, de quanto Deus nos ajuda, nos socorre, e aí de repente, na prática, Deus já faz assim, ó, vou mandar chuva, pá! E chuva, e a gente se molhando, Senhor, para com a chuva, mas na verdade era, manda um anjo, né, não para com a chuva, porque se parasse a chuva, o carro não ia pegar. O fato é que ele continuou mandando chuva, e ele mandou um anjo, o anjo foi lá e trocou a bateria, e pronto, vamos para casa. Eu falei, meu Deus, obrigado. Deus usa pessoas. Deus quer usar você para ser bênção na vida de pessoas. Não seja medido pelo seu fracasso, meu irmão, porque a graça é maior que o fracasso. Então, entrega, seja sincero com Deus e seja consistente. Hebreus 4,16, então, para finalizar, é um convite à graça. É um convite à graça. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. E encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Esse é o momento oportuno. Senhor, eu preciso dessa graça. Ele é um convite para nos aproximar do trono da graça. Para nos aproximar de Deus. E esse convite diz, há misericórdia para nós, para você, para mim, há misericórdia para nós. E nesse convite está escrito a força para continuar. Olha só, porque é para esse momento oportuno. Você que está fraco, desanimado, se acha fracassado, tanto na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, como mãe, como pai, você se acha fracassado, mas está na hora de se erguer. Você que se acha fracassado como cristão, não sirvo, não leio a Bíblia, não oro, meu irmão, está na hora de se posicionar. Olha para esses fracassos do passado e acorde, se posicione. Esse é o chamado do Senhor, esse é o convite de Deus nesta manhã. É um chamado para a gente acordar. Em Hebreus 4,16, nos convida a nos aproximar com confiança. Mas, meu irmão, não é para se aproximar de qualquer maneira, não. Não é para se aproximar assim. É com confiança. É com quem, Senhor, eu sei que o Senhor vai me transformar. Eu sei que o Senhor vai fazer. Porque se cair, levante. Se falhar, recomece. Não transforme exceções em regras. Irmão, vamos acordar? Vamos acordar, meu irmão? Sim ou não? Amém? Isso, vamos acordar.
Filipenses 1:6 nos mostra que Deus está o quê? Nos aperfeiçoando. E nós vamos sair daqui sendo esses aperfeiçoados. Deus é fiel para completar o que Ele começou, mas nós também seremos fiel para deixar Ele completar a obra que Ele começou. Amém? Vamos ser fiel. Aleluia! E para concluir, eu quero dizer algumas coisas. O fracasso não define sua identidade, nem encerra o seu propósito. Porque a sua identidade não é de um fracassado, mas é de um vencedor. Amém? Você é um vencedor. Em nome de Jesus. Deus não espera desempenho impecável, mas corações sinceros e perseverantes. Nós teremos esses corações agora, Jé. Perseverantes, corações agora acesos. Ah, Senhor, não está legal, mas nós vamos perseverar. Nós vamos ter um coração sincero, nós vamos derramar, Senhor, o nosso coração em Ti. O que Ele começou, Ele vai terminar, se você não desistir. Ele vai terminar o que Ele começou, se você não desistir. O que Ele começou, Ele vai terminar. Não confunda um tropeço com um fim. Você tropeçou, errou, caiu, não é o fim, é o começo. José foi lançado num poço, era só o começo. Depois foi vendido como escravo. A mulher de Potifar o acusou. É só o começo. Depois, jogado na prisão de forma injusta, esquecido por aqueles a quem ele ajudou. É só o começo. É só um começo da transformação que Deus vai trazer em nossas vidas. José depois foi governador. Trouxe salvação para uma nação. Reconciliação com os irmãos. Um ato de perdão. Deus estava trabalhando com José. Deus vai trabalhar com você também. Levante, confie na graça e continue, porque o fracasso não é o fim, mas é o começo da sua maturidade. Maturidade. Todos esses homens foram restaurados e usados por Deus, e você também pode ser. Amém? Amém. Irmão, eu quero concluir dizendo novamente essa frase. O fracasso não é o fim, é o começo da sua maturidade. Que isso é papo para um outro domingo. Amém? Amém.